Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E neste vídeo nós vamos trabalhar um pouco aqui sobre a IRB, uma empresa que eu sei que muita gente já teve ali um baita prejuízo. Conheço pessoas com um preço médio na ordem de 600 ou até mesmo mais de R$ 1.000 por cada uma das ações que hoje estão ali negociadas abaixo dos seus R$ 40. A pergunta que fica é, tá, hoje, eu, investidor que penso em entrar em IRB, será que existe potencial de crescimento? E é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Primeira coisa que a gente precisa dar uma olhada é na evolução dos resultados, porque nós vamos falar um pouco também de uma casa de análise aqui que fez realmente uma recomendação para este papel e até mesmo colocou um preço-alvo, que eu vou trazer no final aqui para vocês. Mas o que eu quero que você olhe aqui de início é o seguinte: quando você vê na questão de prêmios emitidos, você vê que no geral eles estão reduzindo um pouco os prêmios que eles estão colocando ao mercado, ou seja, os resseguros que eles estão fazendo. Por um lado, isso é bom. E eu explico por que isso é bom. Isso é bom porque eles estão numa tática basicamente de enxugar a carteira de investimentos. E pensando que eles vão enxugar essa carteira deles, que eles vão conseguir trazer para dentro ali do seu balanço e para dentro de toda a sua estrutura tipos de seguros melhores do que eles fizeram anteriormente, isso é muito bom. Por quê? Imagina que lá atrás você tinha uma carteira totalmente problemática, por conta dos problemas que nós já sabemos que interferiram nos negócios da IRB. Depois você viu uma carteira muito inchada, com problemas muito grandes lá dentro, e que você aos poucos foi fazendo aquela limpeza, como de fato a gestão ela havia dito que faria, e de fato está conseguindo fazer aqui desde dezembro de 2022, que são os dados aqui que a gente pode mais uma vez enxergar, até junho de 2024. Eles tinham e têm, na verdade, alguns contratos que eles chamam de cauda longa. Eu me recordo muito bem de um gráfico que eles mostraram o seguinte, que havia contratos de cauda longa que fariam mais ou menos isso daqui, que, ou seja, quando eles iniciaram, qual que era a quantidade de despesa que você poderia ter com aquele contrato e depois a cauda dele. Você tinha alguns outros que iriam ser um pouco menores, você teria alguns que seriam até um pouco mais longos, mas fato é que boa parte desses resultados aqui que nós estamos vendo hoje é fruto de uma carteira que vem sim se renovando. E aqui na parte de prêmios emitidos é muito interessante você ver isso. E claro, uma carteira melhorando, uma gestão aqui focada no crescimento da empresa, conseguiu trazer, desde setembro de 2023, lucros consistentes desde então. Claro, você deve se perguntar, André, será que eu posso confiar nessa nova gestão? E a princípio eu poderia dizer que sim. Por quê? Porque hoje você tem uma forma de contabilização muito diferente da do que você tinha anteriormente. André, não estou entendendo o que você quer dizer. Ó, aqui a gente pode bater nesse número aqui. Por quê? Você tem o IFRS 4 e o IFRS 17. IFRS são normas internacionais de contabilidade. Mas o que acontece? Especialmente falando da 4 e da 17, você tem pontos muito importantes. Por quê? O 4, naturalmente, estamos falando de 2004 e a 17 estamos falando de 2017. Por que isso é importante? Porque você precisa saber que existe um lapso na entrada em vigor dessa daqui na IFRS 2017. Ela começou ali a ser planejada e veio realmente a mercado em 2017, só que ela só foi começar a ser implementada no ramo de seguros em 1º de janeiro de 2023. Ou seja, posteriormente a todo aquele problema que a IRB sim passou dentro ali dos seus balanços. E o que acontece? Era muito difícil, dentro das normas de contabilidade, você conseguir inserir as seguradoras e muito mais difícil ainda as resseguradoras. Pensando, portanto, em trazer um padrão internacional de contabilidade desse tipo de setor, criou-se a FRS 4. Só que ali era um sistema provisório, era um sistema que você poderia colocar, como algumas pessoas já deram esse nome, de uma contabilidade criativa. Você poderia colocar ali nos números quase qualquer coisa, porque você não tinha um padrão internacional a ser seguido. Agora, na IFRS 17, que só veio a ser efetivamente implementada em 1º de janeiro de 2023, você começou a ter padrões muito claros de onde cada coisa deve ser inserida dentro do balanço, para que então você consiga enxergar tanto lá fora quanto aqui dentro, formas bem simples e claras de você perceber qual que é o resultado verdadeiro da empresa. Portanto, pensando hoje aqui no IFRS 17, você pode enxergar aqui embaixo um lucro de 431 milhões de reais neste semestre que nós temos aqui de 2024.
Por que que eu circulei esse valor aqui, né? Por que que eu deixei separado esse valor de 431 milhões? Que na verdade não é 431, na verdade é 430 e uns quebradinhos. Onde que nós vamos ver isso? Aqui no demonstrativo de resultados, claro, a gente pode dar uma olhada no resultado finalmente aqui que eles trouxeram, né? Aqueles 430,9 milhões de reais foi o resultado final. Mas por que que eu quero trabalhar tudo isso aqui? Mostrar que a IRB está começando a dar resultados muito interessantes que podem sim trazer resultados bons para os seus acionistas, inclusive, e pode até parecer uma heresia eu dizer isso, pensando inclusive mesmo em dividendos. Sim, uma empresa que passou pelo que passou pode, talvez em 2026, 2027, não é nada para agora, começar a pagar alguns dividendos. Não serão muito altos, mas significa que a empresa está retomando um pouco ali do seu fôlego. Como que eu consigo vislumbrar isso? Simples. Uma empresa que ela paga dividendos, qual que é o pressuposto que ela está dando lucro? Se uma empresa está dando lucro, significa em grandes números que ela também está gerando caixa? Sim, é isso mesmo. E para isso eu preciso, mais uma vez, trazer vocês aqui para o demonstrativo de fluxo de caixa, que eu sempre trago para vocês. O que é importante você ver? É importante você perceber que em 2024, nesse semestre, você teve um aumento aqui de caixa de 62 milhões de reais, gerando, portanto, um caixa final de 83. André, o que isso pode dizer para mim aqui minimamente? Olha, minimamente isso pode te dizer algo fácil. A carteira que eles têm hoje é, de uma certa maneira, possibilitada de pensar em aumentar. Por quê? Se você tem mais caixa, você pode aumentar o seu índice de cobertura, que inclusive da IRB está muito bom. Aumentando o seu índice de cobertura, você pode colocar para dentro novos seguros, já que, por exemplo, você tem que ter 100% de cobertura. Então, imaginemos, aconteceu lá uma catástrofe gigante que todos os seus seguros são acionados. Você tem que pagar 1 bilhão. Maravilha. Você tem aquele 1 bilhão provisionado, 100% de índice de cobertura. Agora imagina que você pega aqueles 80, 90, 100 milhões a mais e você joga para aquele índice de cobertura. Agora aquele índice de cobertura está em 102%. Maravilha! Você pode colocar 2% a mais de aumento na sua carteira de clientes, na sua carteira de resseguros e pensar dessa maneira que você vai receber mais prêmios e receber mais prêmios você recebe mais lucro e assim você vai girando uma bola de neve ali dentro, trazendo mais lucro e mais contratos para dentro da empresa. Lembrando, se você tiver uma boa composição ali de gestão e boa fé, naturalmente, e um mercado bom para essa área de resseguros, poxa, a IRB pode ser um baita papel. Mas claro, eu quero trazer aqui para vocês as palavras não do André, porque eu ainda não sou um analista tão bom quanto o JP Morgan, que é a pessoa, na verdade, a instituição que nós vamos trazer aqui, que elevou o preço-alvo da IRB de R$ 37,00 que tinha para hoje R$ 44,00 por ação, atingindo esse preço até o final de 2025. Eu confesso que pela volatilidade da IRB, eu acho que esses preços de R$ 44,00 eles serão atingidos muito mais cedo do que final de 2025, até mesmo até o final desse ano, eu já acredito que é possível que cheguemos a preços até maiores do que R$ 44,00, tá bom? Por quê? Eles trazem que em relação ao lucro de 2024, o bancão gringo, né, o JP Morgan, aumentou a estimativa de 165 milhões para 336 milhões de reais. Já para 2025, os analistas aumentaram a estimativa de lucro em apenas 6% para 507 milhões. Mas olha qual é o ponto. Se você já tem um lucro aqui, como a gente viu na empresa, vamos voltar aqui. Se você já viu que a empresa tem 437 milhões, opa, peraí. Então significa que o lucro projetado para 2025, ou seja, para o final de 2025, que é de 507 milhões, já foi praticamente batido, ou seja, esse preço aqui de 44 já deveria ter sido alcançado. E se a gente puxar até mesmo aqui o valor da IRB, né? Olha só, que curioso, já passou, tá em quase R$ 48,00. Portanto, essa notícia ela é atrasada, em termos, claro, de valuation, eu acredito, porque por mais que essa notícia ela seja de 23 de agosto, que é relativamente nova, o que eu quero trazer para vocês, ponto é que o mercado já se antecipou muito mais do que o JP Morgan. E pensando que você já chegou, por exemplo, a R$ 50,00 essa ação, e claro, teve ali uma pequena queda, uma pequena correção, o que eu acredito para o papel? Olha,
Se você estava esperando mais ou menos 500 milhões de lucro e você praticamente já deu isso e o preço era 44, qual que é o preço que facilmente a gente poderia imaginar? Se a gente dobrar o valor de lucro e dobrar o valor de cotação, a gente poderia imaginar que a Airbnb poderia alcançar os seus R$ 88 por ação. É demais pensar isso? Bem, se eu estou até mesmo cogitando pagamento de dividendos, quem dirá então chegar a seus 88, talvez passar dos seus R$ 100. Não é incomum que empresas desse ramo consigam gerar muito caixa, pagar dividendos, porque tem uma estrutura enxuta. E pensando que dentro desse segmento de resseguros, você praticamente tem a IRB nadando sozinha aqui no Brasil, é de uma certa maneira quase que intuitivo que passando toda aquela tempestade que a empresa passou, ela conseguiria dar a volta por cima e trazer bons resultados. Mas aí você se pergunta, André, você tinha ações da Ivory, por que você vendeu? Por um simples fato. Eu decidi tirar da minha carteira ativos que não me pagavam dividendos. Por mais que eu vislumbrasse uma recuperação, por mais que eu vislumbrasse lá na frente um pagamento de dividendo legal dessa empresa, eu imaginei, poxa, faz mais sentido para minha construção de carteira eu ter hoje empresas que já estão consolidadas, que geram lucro e que vão me trazer dividendos na ordem de seus 7, 8, até mais do que 10% por ano. Pensando, portanto, nessa estratégia, que eu decidi então criar um livro, um e-book para vocês, que é o primeiro aqui na descrição, que eu ensino como analisar empresas e como escolher aquelas que vão trazer os melhores resultados. Então, espero que você dê uma conhecida aqui no livro que eu criei para vocês. E se você gostou do canal, também se inscreva, porque a sua presença aqui vale muito para mim. Por hoje é isso, então. Muito obrigado e tchau!